Olá pessoas, este que vos fala, sempre honrado em vos falar, é o Daniel, advogado do escritório Beltrão e Rippert, para mais um vídeo aqui no Veredito. E hoje vamos responder uma dúvida de muitos. É seguro abrir ou manter uma conta em banco digital? Então, seja para você que já é correntista de um banco digital ou que está estudando a possibilidade de migrar para alguma dessas empresas, o objetivo aqui é analisar de um ponto de vista jurídico se existe uma estrutura que dá segurança às operações feitas nessas plataformas. Será que existe um risco maior nesses bancos digitais? Será que os órgãos reguladores não atingem esses bancos? Antes de responder essas questões e muitas outras, se esse conteúdo é útil para você, eu já peço que deixe o like, se inscreva no nosso canal. Como eu sempre falo, a gente vem produzindo e ainda pretende produzir muito conteúdo para ajudar você a lidar com as situações cotidianas que demandam conhecimento jurídico. Enfim, superado todas essas digressões, bora para o que interessa. De início, preciso adverti-los, meus caros e minhas caras, de que esse vídeo não é uma recomendação de investimento ou de aplicação. Como eu falei antes, o objetivo é uma análise regulatória, jurídica, fundada em leis, em regulamentos e entendimentos jurisprudenciais, de modo que eu considero importante também para sua análise que você busque conteúdo referente a tarifas ou mesmo a segurança tecnológica. Bom, não é novidade para ninguém a diversidade de opções dos chamados bancos digitais no mercado financeiro. Segundo um estudo da Edwall, em 2021 o país já somava 250 milhões de contas digitais, o que corresponde a 117% da nossa população. De fato, é uma conta para cada uma das nossas personalidades. Por outro lado, porém, uma pesquisa da MUV revelou que mais de 80% dessas pessoas não confiam em fintechs e bancos digitais. Apesar disso, é uma realidade insofismável que esses bancos digitais prosperaram no nosso país e impactaram diretamente a forma como é prestado o serviço bancário, induzindo até mesmo uma transformação dos próprios bancos tradicionais que passaram a ofertar contas digitais ou adquirir bancos digitais até então existentes. Em um estudo de 2019, o Banco Central via como positivo o desenvolvimento desses bancos digitais no nosso mercado financeiro, uma vez que a ampliação da concorrência levaria a um corte de custos para o consumidor, bem como permitiria uma oferta de recursos mais otimizados e acessíveis. Essa concorrência tecnológica também levaria empresas a se especializarem em determinados nichos de mercado que contariam com prestadores de serviços altamente qualificados. Mas a questão que se coloca e que eu acredito que todos vocês já refletiram é: estaria o consumidor numa conta digital mais sujeito a fraudes ou a prejuízos do que num banco tradicional? Para começar a responder essa questão, a gente precisa primeiro desconstruir uma lenda urbana. É mesmo, é? Sim, eu acredito que vocês, assim como eu, já ouviram falar que bancos digitais não são regulados pelos órgãos reguladores, pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Isso, porém, é uma falácia bastante maldosa, na verdade. Porque no frigir dos ovos, o banco digital ele é uma instituição financeira como qualquer outra e que depende de uma autorização do Banco Central para operar no país. Autorização essa que o Estado outorga a 3 arquétipos: o banco comercial, banco de investimento e o banco múltiplo. Como vocês podem notar, não existe uma autorização para banco digital. Existe uma autorização para a instituição financeira atuar como um banco comercial, de investimento ou um banco múltiplo. Isso porque, para o Bacen, a categoria banco digital é, na verdade, só uma estratégia operacional e mercadológica que tem fundamento num relacionamento remoto e numa experiência tecnológica. Contudo, a atividade financeira praticada por essas plataformas se submete aos mesmos limites legais de qualquer banco tradicional. Ah, Daniel, tudo bem, mas como é que o direito me protege numa conta digital? Para responder essa pergunta, eu vou analisar a partir de agora a estrutura jurídica que existe para a proteção dos correntistas. Eu tenho certeza que a primeira objeção que veio à sua cabeça ao cogitar abrir uma conta digital foi: e se o banco falir?
Sim, porque muita gente se diz receoso de o banco digital falir ou desaparecer e sumir com seu dinheiro. Aliás, fala-se como se somente os bancos digitais pudessem falir ou quebrar, quando na verdade no país há um vasto histórico de bancos físicos e tradicionais que quebraram. E a bem da verdade, o risco de quebra ou falência de um banco digital é o mesmo de um banco físico. De qualquer modo, para remediar esse risco em qualquer instituição financeira, seja física ou digital, existe no Brasil o chamado FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Esse fundo nada mais é do que uma empresa criada por lei para gerenciar recursos que servem de garantia das operações bancárias realizadas em todo o país. E quando eu digo que garante, é porque esse fundo cobre operações e investimentos feitos em qualquer instituição financeira no limite de R$ 250 mil por CPF. Ou seja, na hipótese de liquidação ou de extinção do banco, esse fundo vai restituir ao correntista o valor que ele tinha depositado na instituição, no limite, claro, de R$ 250 mil por CPF. E ao contrário do que muita gente fala sem propriedade nenhuma, o fundo não discerne bancos digitais de bancos tradicionais, aplicando-se a qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central. O que o banco não cobre, na verdade, são créditos decorrentes de fundo de investimento, de previdência complementar e de outras operações dessa natureza, sejam em bancos tradicionais ou em bancos digitais. Mas superada essa questão do FGC e ainda abordando a questão do risco de quebra do banco digital, o que, ao meu ver, é a única distinção entre o banco digital e o tradicional é que, na verdade, o banco físico, justamente por essa natureza, ele detém uma série de ativos tangíveis e imobilizados, como prédios, como veículos, como cofres, como computadores, que numa eventual liquidação podem ser vendidos para indenizar as pessoas, os clientes, funcionários e fornecedores. Outra questão que não pode ser ignorada, infelizmente, nesse tipo de análise é o risco de fraude. Naturalmente eu não vou analisar sistemas de segurança tecnológica, blockchain, criptografia de um outro banco. Mas do ponto de vista jurídico, o que se criou para remediar o risco de fraude é o chamado fortuito interno, cristalizado na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Esse conceito, que se aplica a qualquer instituição financeira, física, digital, filha da p... Esse conceito, que se aplica a qualquer instituição financeira, seja física ou digital, prevê que a empresa é responsável pelos danos causados ao cliente com o uso das ferramentas e serviços que lhes são disponibilizados. Em que pese certa controvérsia quanto à extensão desse conceito nos tribunais, é certo que se trata de uma garantia legal de segurança das operações realizadas em qualquer instituição financeira, aplicando-se a ferramentas tanto físicas, como um caixa, por exemplo, quanto digitais, como um aplicativo. O fato de um banco ser digital, nesse ponto, não interfere na responsabilidade civil da empresa, de sorte que qualquer dano que seja causado pelo mau funcionamento de uma ferramenta ou de um sistema deverá ser indenizado, ainda que decorra da atuação de um terceiro, mas claro, desde que haja um nexo de causalidade entre o serviço bancário e a lesão patrimonial. Outro ponto comumente destacado é a proteção de dados. Assim como no caso do fortuito interno, a proteção de dados, que é regulada por lei, aproveita os clientes de bancos digitais tanto quanto aproveita os clientes de bancos tradicionais. Nesse ponto, a Lei Geral de Proteção de Dados, famosa LGPD, prevê uma série de obrigações e responsabilidades na colheita, gestão e uso dos dados das pessoas, de sorte que qualquer infringência dessa regra induz a responsabilidade da empresa pelos danos que forem causados aos consumidores. Também aqui não há qualquer distinção em relação aos bancos digitais, uma vez que a lei não discerne serviços eletrônicos dos serviços físicos. Claro, muita gente vai objetar: Ah, meu consagrado, o banco digital ele tem muito mais risco de vazamento porque ele é digital. Mas essa objeção para mim não faz sentido, uma vez que os bancos tradicionais gerenciam os dados de seus clientes por meio de sistemas informatizados muito similares, inclusive aos dos bancos digitais. Por outro lado, a Resolução 4656 de 2018 do Banco Central se destina primordialmente a fintechs de empréstimo e financiamento, mas
de forma residual, acaba aproveitando a bancos digitais, sobretudo no que se refere a operações virtuais de crédito, em relação ao que a resolução estabelece uma série de procedimentos e responsabilidades para garantir a segurança dessas operações em meio eletrônico. Também relevante é a Resolução 147 de 2021 do Banco Central, que também reformou o regulamento do Pix, que é lá de 2020. Essa norma alterou o regulamento do Pix justamente para introduzir uma série de responsabilidades e obrigações relativas à segurança das operações feitas dentro desse sistema. As instituições participantes do sistema Pix, portanto, precisam manter controles e monitoramento das operações realizadas pelos clientes, de modo a bloquear aquelas que se suspeitem fraudulentas. As informações que são obtidas nesses controles são compartilhadas com todas as empresas do sistema, de modo que haja uma segurança integrada das operações dos consumidores no mercado financeiro como um todo. Outra norma relevante é a Resolução 2953 de 2002, também do Banco Central, que se aplica a qualquer instituição financeira, seja física ou digital. Essa norma prevê a responsabilidade da instituição pela exatidão, pela precisão das informações prestadas na abertura da conta, de modo que a instituição se torna responsável por qualquer dano causado por contas falsas ou fraudulentas. Essa norma, ao meu ver, rechaça uma objeção muito comum no sentido de que os bancos digitais não controlam os dados de quem abre conta. Como a gente pode ver, porém, tanto os bancos tradicionais quanto os digitais têm as mesmas obrigações e responsabilidades em relação às informações de seus clientes. Por fim, mas não menos importante, não podemos ignorar o bom e velho Código de Defesa do Consumidor, que, embora concebido nos anos 90, quando ninguém pensava em banco digital, é uma norma que estabelece uma vasta gama de proteções e garantias ao consumidor, sobretudo no que toca à sua integridade patrimonial, à proteção de seus dados e às suas movimentações financeiras. Como qualquer fornecedor, o banco é também responsável pela segurança de seus serviços e ferramentas, independente de dolo ou culpa. Trata-se da famosa responsabilidade civil objetiva que protege o consumidor em casos de defeitos do serviço ou de acidentes de consumo. Além disso, também por força do Código de Defesa do Consumidor, o banco digital está adstrito a certos limites contratuais, de modo que não pode estabelecer obrigações consideradas injustas ou excessivamente onerosas ao consumidor, entre outras práticas reputadas abusivas pela lei. Enfim, isso corrobora a conclusão de que os riscos enfrentados por um banco digital são muito similares aos riscos de um banco tradicional, e inclusive as respostas estatais e a tessitura legislativa existente para qualquer cidadão, ela se aplica em grande parte de forma idêntica aos bancos digitais e tradicionais. Mas claro, nada disso é uma garantia de que você não sofrerá prejuízos ou de que você não está sujeito a determinados fraudes ou acidentes de consumo. Seja como for, ao meu ver, os bancos digitais são juridicamente seguros, isto é, com uma estrutura estatal, uma estrutura regulatória suficiente para proteger e prover a segurança que se espera desse tipo de serviço bancário. E espero tê-los ajudado em alguma medida e fico sempre à disposição para qualquer dúvida, pode nos chamar, será um prazer lhe responder. Eu fico por aqui, um forte abraço.